Muito legal ter você aqui junto comigo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal de vídeos do autoagora.com.br e hoje tem novidade para mostrar para você. É o Jeep Compass 2022 versão Sport. Vou aproveitar e convidar você que chegou agora, não esqueça, dá seu like aqui pra gente. Se inscreve no canal e aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. Esse Jeep Compass tem algumas novidades sim. Mudou, por exemplo, alguma coisa no desenho da dianteira dele, mudou aqui dentro, mudou alguma coisa na traseira e a principal novidade é nada mais, nada menos do que o motor, que passa a ser o Turbo T270. E você não está escutando nada aí, né? Lógico que você não vai escutar, é porque o Start-Stop está acionado e o motor está desligado. Mas assim que eu tirar o pé do freio e encostar no acelerador, ele vai ligar. Então vamos nessa? Vamos conhecer? Vamos lá? Bom, vamos lá, vou mostrar para você o que mudou no Jeep Compass 2022, começando aqui pela frente. Chega mais para você ter uma ideia. Esse capô aqui, ele ficou maior, essa parte aqui com esses vincos, eles estão mais ressaltados. Nós temos essa grade que continuou da mesma, com essas molduras aqui em volta da grade. No caso, elas estão na cor, uma cor aí mais ou menos voltado para o cromado, né? Só que é mais opaco. O desenho do farol é novo, tem assinatura de LED, tanto lá como aqui, né? Aí o que acontece? Se você pegar o Jeep da geração anterior, ele não tinha essa luz aqui, ó, tanto desse lado como do lado de lá, tá? Não tinha isso aqui. Aí depois aqui embaixo, para-choque, tem a maior parte da pintura da mesma cor da carroceria, uma outra grade aqui embaixo, aqui a moldura onde é colocada a placa Mercosul, e depois então temos esses detalhes aqui em preto, né? Que é para reforçar a esportividade do Jeep Compass 2022. Bom, já aqui na parte lateral não teve muita mudança não em relação ao Compass que vinha sendo vendido até a linha 2022. Então vamos pegar os detalhes aqui para mostrar para você. Temos aqui a caixa de roda, que ela é, no caso no paralama, ela é vincada aqui em cima da caixa de roda. A caixa de roda com moldura. Temos esse vinco que nasce aqui e se estende por toda a extensão do carro. Aí voltando, área envidraçada grande. Temos as colunas das portas, né, com esses detalhes aqui em preto, que também serve para reforçar visual esportivo. Maçanetas na mesma cor da carroceria. Capa do retrovisor preta com as lâmpadas repetidoras. O grande Compass colocado aqui atrás. Aí essa moldura, ela se junta com esse estribo aqui para vir para a moldura traseira. E aí temos os detalhes das rodas, que no caso são rodas de liga leve, né? Essas rodas são de 17 polegadas. Os pneus 225/60 R17. Aí você deve estar querendo saber quais são as dimensões do Jeep Compass 2022, né? Pois bem, o comprimento dele 4,4 metros. A distância entre eixos 2,6 metros. Largura da carroceria de 1,8 metros. A altura do veículo é de 1,6 metros. E quem tem um Jeep quer pegar uma terrinha, né? Apesar dessa versão aí, a versão Sport, não ter o 4x4. Ângulo de entrada dele 20,9. Ângulo de saída 31,4. E o ângulo de rampa de 20,8. Bom, e aqui na traseira também não teve muita mudança em termos de desenho não. Começando aqui por cima, que a gente tem esse aerofólio, com a terceira luz de freio, o brake light, limpador traseiro, aí temos esse friso aqui, ó, que ele é cromado, vem aqui da lateral e passa pelo vidro que tem as pontas arredondadas, o grande Jeep escrito aqui, a moldura onde é colocada a placa. As lanternas sim, as lanternas foram redesenhadas, inclusive deixei tudo aceso aí para você perceber o efeito. Então temos aqui a seta, aqui a luz de lanterna, ela é bipartida, invade a tampa do porta-mala. Temos o T270, que é a especificação do motor, que a gente vai falar dele já já. Depois aqui do lado a inscrição Sport, que é a versão, nós estamos avaliando o Jeep Compass 2022 versão Sport.
Para-choque na mesma cor da carroceria. Essas luzes aqui, tanto desse lado como daquele, são as luzes de neblina, elas não ficam acesas direto, você precisa acionar. Uma pequena grade e essa parte de baixo aqui, a parte inferior do para-choque, na cor preta. Bom, vou mostrar para você o porta-malas do Jeep Compass 2022. Você pode ver que ele tem um porta-malas até que amplo. A capacidade dele é de 476 litros, que pode ser ampliada, porque como você pode perceber aqui, tá vendo essa divisão? Pois bem, essa divisão, o que ela mostra? Que o banco pode ser rebatido 60-40. Você pode rebater só essa parte, você pode rebater só essa parte aqui, ou pode rebater completamente. Dentro do porta-malas, alguns porta-objetos, como tem aqui e tem ali. E aqui, uma parte muito importante que às vezes as pessoas esquecem, né? É a roda sobressalente, o famoso step, que no caso é um pneu com uma largura menor do que aquela que é colocado lá fora, que é um pneu realmente de emergência. E se no caso, por exemplo, você tiver que trocar por ele para chegar até um local onde você pode consertar o outro, a velocidade máxima para ser usado com esse pneu é de 80 km por hora. E vale lembrar aí para você, quando você for fazer, no caso, a hora que você for fazer a calibragem dos pneus, nunca esqueça também de calibrar o step. E aqui temos também, olha só que legal, uma tomadinha 12 volts, para que se você tiver que carregar alguma coisa dentro do porta-mala e tiver que deixar essa coisa carregando, tem essa opção com a tomada 12 volts. Então os detalhes do Jeep Compass aqui no porta-malas. Bom, e aqui a grande novidade do Jeep Compass 2022, além dos desenhos aqui que eu já mostrei para você, que é exatamente o motor T270 Turbo. É um motor que é fabricado aqui no Brasil, na unidade de produção da Fiat, lá em Minas Gerais, em Betim. Ele tem uma versão 1.0 e essa versão 1.3 Turbo. Eu vou mostrar os detalhes aqui para você do T270. Ele é turbo, é flex, ou seja, você pode abastecer tanto com etanol como com gasolina, a mistura dos dois em qualquer proporção. Torque dele de 27,5 kg, independente do combustível, e a potência dele de 185 cavalos quando está abastecido com etanol e 180 cavalos com gasolina. Então é um motor compacto. Se você for parar para pensar, analisar aí o tamanho de outros motores, é um motor compacto, repleto de tecnologia. Tem uma coisa aqui interessante que eu vou mostrar para você também. Quando você vai, por exemplo, medir o óleo, aqui você tem a tampa do óleo, tá? E aí, você abrindo a tampa do óleo, a vareta de medição está aqui nela. Não é separado como você encontra aí em alguns outros carros, tá vendo que interessante? Essa solução a Fiat já tinha utilizado no motor Firefly, né, que é utilizado, por exemplo, no Mobi, no Uno, o motor Firefly, ele tem essa solução. Aí você está falando, mas peraí, você está falando de Jeep e falando de Fiat? Não se esqueça que hoje em dia Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, faz todo mundo parte do mesmo grupo, ou seja, o grupo Stellantis, que tem também a Opel, a Vauxhall, a DS, é todo mundo do mesmo grupo. Então não se espante se em breve a gente vê aí algum modelo da Peugeot, algum modelo da Citroën também com esse tipo de motor, porque eles agora são do mesmo grupo. Então os detalhes aqui que eu mostrei para você do motor T270 Turbo Flex, que também está na Fiat Toro. Esse motor também está na Fiat Toro. Isso é muito interessante porque na hora de você fazer manutenção, você tem aí as peças de reposição de um motor para o outro, são sempre os mesmos, então você tem mais quantidade de peças no mercado, o que ajuda a baratear o preço. Bom, vamos lá, agora nós já estamos aqui dentro do Jeep Compass 2022 e aqui nós temos também algumas modificações. A começar, por exemplo, com esse volante que tem ajuste de altura e também profundidade. Esse volante é totalmente novo, tá? Ele foi redesenhado para a linha 2022 do Jeep. Revestido em couro, volante multifuncional. Aí, vou ligar ele aqui para você. E aí vai começar a aparecer o barulho do ar-condicionado, mas não tem jeito, é assim mesmo, né?
para você ter uma ideia de como é que fica o painel. Então nós temos um painel que ele mistura informações analógicas, informações digitais. Ali no caso, por exemplo, nós temos o velocímetro analógico, temos o contagiro também analógico, mas no meio as informações digitais que são controladas por esse comando que está aqui no volante. Então naquele momento, por exemplo, eu estou mostrando a velocidade digital e também está mostrando que nós estamos sem cinto aqui dentro do carro. Bom, aí eu tenho, pressiono OK para configurar o veículo, eu posso fazer uma configuração de acordo com a minha necessidade. Posso, por exemplo, mensagens, se tivesse na hora de fazer a revisão, ia aparecer lá, hora de fazer a revisão. São mensagens em geral que são mostradas. Temos aqui, música desativada, porque eu estou com o rádio desligado. Stop Start, que é um equipamento muito importante que tem nesse carro, que no caso, por exemplo, conforme você para num semáforo, ele desliga o motor. A partir do momento que você pisa no acelerador, ele volta a ligar. É uma situação para você economizar combustível. Ali tem, autonomia. Nós temos aqui também, muito importante, a pressão dos pneus. Ele mostra a pressão de todos os pneus e quando abaixa, vem ali uma informação para você dizendo que você que baixou, por exemplo, a pressão de algum dos pneus. Então aqui nós temos esses detalhes do painel. Vamos vir aqui para o multimídia. Esse multimídia também é novo. Agora eu vou ligar ele aqui, só que vou tirar totalmente o som, que é para a gente não correr o risco de ser penalizado no YouTube. Então nesse multimídia você tem várias informações que você puxa por ele. Aqui, por exemplo, eu estou com o rádio sintonizado, Tem aqui as emissoras de rádio, eu vou trocando, todo touchscreen, você faz todas as mudanças aqui a um toque, ou então nos comandos que estão aqui atrás do volante. Eu posso, por exemplo, trocar do FM para o AM. Essa troca é feita no comando aqui no volante. Aqui, por exemplo, eu controlo o som e aqui no outro lado, do lado esquerdo, eu mudo as estações. Agora aqui, olha só que interessante. Essa tecla serve para eu desativar o Stop Start. Então, quando ele está aceso do jeito que está aqui, não está funcionando o Stop Start. Então, não tem aquela situação de parar no semáforo e desligar o motor. Do jeito que está aqui, ele está ligado. Aqui eu desativo o controle de estabilidade, isso para quem gosta, por exemplo, de uma direção mais esportiva. Aqui eu desativo os sensores de estacionamento, Eu posso desativar o sensor de estacionamento. E aqui ele me mostra que o airbag, por exemplo, se eu desativar o airbag do passageiro, ele vai mostrar aqui. Mais situações do multimídia. Então aqui eu posso parear o celular. Ele é responsível tanto para Android Auto como Apple CarPlay sem cabo. A partir do momento que você conectou o celular aí, ou seja ele Android, ou seja ele iOS, ele vai estar conectado com Android Auto ou Apple CarPlay sem você ter a necessidade do cabo. Aqui eu tenho as informações do carro, que eu posso configurar de várias maneiras, temos aqui várias informações que são colocadas aqui, tudo via a tela do multimídia. Estava falando da direção. Essa direção ela tem assistência elétrica. Acabou aquela história de direção hidráulica, gente. O centro ali onde tem o painel de TFT é de 3,5 polegadas. A tela do multimídia, no caso essa tela do multimídia, é de 8,4 polegadas. E nesse caso aqui, não é ainda o novo sistema da Stellantis, que você tem aí, por exemplo, Wi-Fi nativo, que você pode fazer uma série de coisas por aplicativo e tudo mais. Nessa versão, na versão Sport, não há essa opção, nem como opcional. Aí tenho aqui embaixo um porta-objetos, as entradas USB, inclusive tem a entrada USB-C, que é a mais moderna. Aqui em cima temos os controles, por exemplo, do ar-condicionado. O ar-condicionado é de 2 zonas. Eu tenho aqui uma temperatura só para o passageiro e uma temperatura só para o motorista. A alavanca do câmbio, que é o câmbio automático,
de 6 marchas. O Auto Road, quando ele está acionado, você pode parar numa subida, por exemplo, pisou e você tira o pé do freio, que o carro não vai se movimentar, ele só vai se movimentar quando você pisar no acelerador. E aqui a tecla Sport, que deixa o carro com reações mais rápidas, que inclusive nós vamos mostrar isso para você quando estiver dirigindo o carro na rodovia. E o que mais de detalhe que eu tenho para mostrar para você aqui no interior? Ah, sim, câmera de ré. Olha aí, câmera de ré, você já escutou também os sensores, né? Olha só, desliguei o sensor, não tenho mais o sensor, liguei o sensor, ele volta. E um detalhe também dessa câmera, eu posso aproximar, olha só que legal, tá vendo? Posso aproximar e posso voltar à situação que estava. No caso aqui, essa marcação que tem amarela e verde, vou até tirar o sensor novamente para a gente conversar de uma maneira melhor. Nessa marcação que tem amarelo e verde, mostra a distância que você tem do obstáculo. Então, enquanto você está no verde, você está numa distância legal. Conforme vai ficando amarelo até chegar no vermelho, a hora que você chega no vermelho, você está praticamente que batendo nesse obstáculo. E aqui do lado serve para você ter a referência de como é que está a guia. Então são esses os detalhes que eu tinha para mostrar para você. Assim, aqui no caso, essa versão, o Jeep Compass Sport, esse banco de couro que você está vendo aqui, banco de couro, ele é opcional. Então são esses os detalhes que eu tinha para mostrar para você do Jeep Compass 2022 na parte interior. Vamos circular um pouquinho na cidade com o Jeep Compass 2022 com motor T270. Você sentir aí como é que ele reage aí nessas situações, por exemplo, de trânsito, lombada, como é que está aí sistema de freio. Agora mesmo a gente parou aqui numa situação onde tem pare obrigatório, abriu o farol lá do outro lado, vem vindo um monte de carro, a gente fica parado um pouquinho aqui, aguardando a nossa vez para passar. E quando você arranca com ele, principalmente em situações assim de cidade, que você precisa arrancar de uma maneira mais comedida, vamos dizer assim, o arranque dele não é tão rápido não. O arranque dele ele já é mais lento, você precisa ficar esperando um pouquinho, né? Controlar um pouco o pé para não exigir demais do acelerador e acabar consumindo mais combustível. Então você tem que ir controlando de uma maneira mais tranquila, porque o arranque dele não é rápido não. Se a gente for comparar, por exemplo, já que é o mesmo motor que a Fiat usa na Toro 2022, o arranque da Toro ele é mais esperto do que o arranque do Compass com esse mesmo motor. Agora, em termos de ajuste daquilo que você precisa, por exemplo, na hora que você está passando aí numa lombada, tá? A suspensão está bem calibrada, sempre vale lembrar que ele tem suspensão independente tanto na dianteira quanto na traseira. Isso ajuda muito nessas condições, quando você passa aí por valeta, lombada, imperfeição do asfalto ondulado. Então a suspensão independente ajuda bastante a você ter conforto, não só para quem está dirigindo, mas também para quem está sentado no banco de trás. A direção tem assistência elétrica, cada vez mais aí penso eu que a gente vai chegar numa situação onde nós não vamos ter mais veículo com assistência hidráulica, né? Com exceção de caminhão e ônibus, né? O restante, todo mundo hoje em dia praticamente com assistência elétrica. Também tem um sistema que está muito bem calibrado. O sistema elétrico ele tem a vantagem que você não tem que se preocupar com manutenção, como é o da direção hidráulica, que você precisa trocar óleo, precisa trocar correia e por aí afora. E também não rouba a potência do motor. Um outro equipamento que tem o Jeep Compass 2022, nós estamos andando aqui, estamos testando no autoagora.com.br a versão Sport, é o Start Stop. Start Stop é aquele sistema que conforme você para, por exemplo, no farol, no semáforo, ele desliga o motor do carro exatamente para melhorar
a economia de combustível, que é o que a gente vai fazer aqui, por exemplo. Eu parei no farol, o carro desligou, tranquilo, do jeito que ele está aqui. Assim que abrir, é só eu encostar o pé no acelerador, que ele automaticamente já liga o motor para que eu acelere e tire o carro da posição estacionária. Só que tem um detalhe, você pode, inclusive, você pode desligar esse start-stop. Se você quer, por exemplo, fazer uma, digamos assim, uma direção, uma pilotagem mais esportiva, você quer que o carro arranque mais rápido, aquela coisa toda, você pode desligar o start-stop. Para desligar o start-stop é só apertar esse botãozinho aqui, ó. Você apertou o botão, a luz laranja estando acesa, significa que o start-stop está desligado. Como não está fácil para ninguém, né? Como diz o outro, preço da gasolina, preço do etanol, esse carro aqui tem motor flex, tá caro, em tudo quanto é lugar tá caro, tá subindo bastante. Então vamos deixar o start-stop aí acionado para não gastar tanto combustível assim, não é verdade? Mas vale lembrar para você que ele tem. Então, nessa situação aqui que a gente está andando com o trânsito já um pouco mais carregado, onde você tem que andar um pouco mais devagar com o carro, por causa desse monte de radar que tem no meio do caminho, você vai sentir conforto com o Jeep Compass 2022, com esse novo motor, o T270, que é um motor turbo, um dos mais modernos que a Stellantis fabrica no mundo. Ele está servindo tanto para o Jeep Compass como também para a Fiat Toro. Então é um motor que realmente te dá aí alguma situação, alguma condição de conforto nessa situação de trânsito. Esse aqui, então, como você sabe, é o novo Compass, já a versão 2022. Traz aí o novo motor T270, que é o motor que foi feito aí pela Fiat e pertence ao grupo Stellantis, hoje em dia Fiat, né? Então vai usar no Jeep, vai usar nos Fiat, vai usar em Peugeot, Citroën, muita novidade aí para esse motor nos próximos tempos. E estou usando ele aqui na rodovia. De uma maneira geral, ele até que tem um bom desempenho, viu? Me surpreendeu, porque quando você está andando com ele na cidade, ele, às vezes, quando você precisa dar uma acelerada um pouco mais forte, alguma coisa assim, ele parece que pensa um pouquinho, né? Demora um pouquinho para atender. Aqui na rodovia, quando você está numa velocidade constante, já não é assim. Conforme você acelera, você dá aquela cutucadinha no acelerador, ele responde rapidinho, sem maiores problemas. Agora, tem uma situação aqui que você pode usar também, principalmente quando você for fazer uma ultrapassagem, que é exatamente esse módulo Sport aqui. Quando você aperta o módulo Sport, o carro responde de uma maneira melhor. Ele fica mais rápido, você tem aí uma situação de respostas melhores. Só que tem consequência, né? A consequência é que ele vai gastar mais combustível. Mas de uma maneira geral aqui, para essa velocidade que eu estou andando com ele, que é o que permite aqui o trecho da rodovia, que seria no caso de 80 km por hora, ele está respondendo bem. Não tenho maiores problemas não no que diz respeito à aceleração e retomada. Quando você entra na rodovia, o que acontece? Ele vai aumentando o giro do motor até você chegar àquela velocidade que você quer e depois, então, na sequência ele se estabiliza. Então, por exemplo, aqui, ó, onde eu vou poder, a placa aqui que já está me dizendo que é de 100 km por hora, eu vou poder acelerar um pouco mais, então vou pisar um pouquinho, tá vindo gente aqui do lado esquerdo, vou deixar passar, aí vou sair para a esquerda para acelerar um pouco mais o Jeep Compass 2022. E nessa situação ele responde rapidinho, ó. Do jeito que eu estou indo aqui, respondeu rapidinho.
para chegar nos 100 km por hora, giro do motor chegou ali a 2.800, a hora que eu cheguei nos 100 km por hora, ele se estabilizou novamente a 1.800. Ou seja, estou numa situação onde estou com o carro sem muito peso, essa coisa toda, estou com o SUV sem muito peso, e ele está respondendo muito bem, de uma maneira geral, está bem legal aqui na rodovia. Bom, você que está chegando agora no nosso canal, vou te convidar, hein? Aproveita, dá seu like, que a gente gosta bastante, se inscreve no canal e clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Você deve estar querendo saber qual é o consumo de combustível, principalmente nessa época que a gente está vivendo, que combustível está subindo pra caramba, né? Você está querendo saber qual é o consumo de combustível do Jeep Compass 2022 com o motor T270. Te conto agora. Dados do Inmetro. No programa de etiquetagem veicular, ciclo cidade, ou seja, rodando na cidade, 10,5 km por litro quando abastecido com gasolina e 7,4 km por litro quando ele está com etanol, o álcool. Na estrada, na rodovia, 12,1 km por litro quando está com gasolina e 8,7 km por litro com etanol. Esse Compass que foi gentilmente cedido pela Jeep para a gente fazer esse vídeo, fazer a matéria para autoagora.com.br, foi abastecido com etanol e utilizado com o ar-condicionado ligado. A média que a gente conseguiu, 6,9 km por litro na cidade, tá? E 8 km por litro na estrada. Aí você deve estar se perguntando, mas pô, Edson, por que essa diferença? A diferença se dá porque o consumo de combustível está ligado, né? Está totalmente ligado com a maneira com que você dirige o carro. E cada um dirige de uma maneira diferente, não tem jeito. Então o que a gente consegue aí é números próximos daqueles que foram obtidos nos testes que, no caso, a Jeep fez junto com o Inmetro, tá? Dificilmente você vai conseguir aquela mesma média. Itens de série do Jeep Compass: acendimento automático dos faróis, controle de estabilidade, controle de tração, controle eletrônico anti-capotamento, sistema ABS, isso é obrigatório, a câmera de ré, a câmera de estacionamento traseira, 6 airbags, sensores de chuva, crepuscular e de estacionamento traseiro, que eu já falei. O sensor de chuva é aquele que faz ligar o limpador sozinho quando começa a chover, e o crepuscular é o que acende os faróis. Se você quer mais detalhes, quer conhecer outras situações aí que a gente conversou durante a avaliação do vídeo do Jeep Compass versão Sport, é só acessar autoagora.com.br. E volto a convidar você que chegou agora, por favor, se inscreva no nosso canal, dá seu like, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua atenção. Não deixe de acessar autoagora.com.br, não deixe de indicar o canal Auto Agora para os amigos, vizinhos, parentes, enfim, todas as pessoas que você sabe que gosta de automóvel, que gosta de carro. Tchau, até mais!